Om Gyantimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjali Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Shwapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatamma Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajacacharya Astotara Satasya Srimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 13, a perfeição do conhecimento espiritual. Verso 1. O Senhor Supremo disse: aquele que cultiva o conhecimento sobre si mesmo, ou o conhecimento da alma, até o ponto da sua realização da eternidade, e que abandonou o conhecimento especulativo, compreendendo o universo material como sendo uma manifestação temporária e ilusória, não deve mais buscar cultivar o conhecimento através de meios especulativos. Ou seja, é preciso seguir uma tradição, é preciso você seguir um conhecimento revelado. Você tentar simplesmente buscar alcançar a transcendência através de métodos inovadores, métodos novos, criados recentemente, ou por você ou por outras pessoas, simplesmente não vai funcionar. Tá? É preciso que nós tenhamos a consciência de que a verdade ela é eterna, e o caminho para se chegar nessa verdade, ele sempre existiu, ou seja, ele é algo que antecede a nós. Ele sempre existiu, ele sempre esteve na eternidade, então ele sempre fez parte do passado. Então, nesse ponto, nós precisamos seguir o quê? A tradição. Por princípio, você deve seguir qualquer tradição, mas quando você começa a comparar essas tradições, você vai concluir que uma é superior à outra, e aí você vai encontrar aquela que consegue explicar com mais clareza, com mais profundidade e até de maneira completa esse processo de se alcançar a verdade absoluta. E é a tradição védica que consegue isso. E assim, de longe,
de muito longe das demais, muito longe. Verso 2. Para aqueles que são de fato gyanis, eu sou o Senhor adorado, eu sou a meta da vida. Os meios para se alcançar a meta da vida, e sou também o conhecimento mais elevado sobre essa meta. Eu sou o objeto da sua felicidade, e eu então removo a infelicidade deles. Portanto, ninguém é mais querido para mim, ninguém é mais querido para eles do que eu, Krishna diz. Ou seja, você tem o Jnani, que é aquele que apenas busca por conhecimento sobre o aspecto impessoal de Deus. A gente chama de Jnani. Mas os verdadeiros Jnanis, os verdadeiros conhecedores, que a palavra Jnani significa ser conhecedor. Tá? Os verdadeiros conhecedores, eles são aqueles que entendem que Deus é uma pessoa, que Deus é o nosso maior objeto de adoração, que nós devemos servi-lo, né? Que Ele é a fonte, a origem de tudo, tá? Aquele que é capaz de conceder bem-aventurança. E assim, essa pessoa coloca Krishna no centro da sua vida. Então, ele é um verdadeiro Jnani. É isso que esse verso quer dizer. Tem um verso do Bhagavad Gita, do capítulo 18, verso 54, que diz o seguinte: Bhaktyamam abhijanati javam yaschasmi tattvaha tattvamam tattvato gyatva vishate tadanantaram. Você apenas pode me compreender tal qual eu sou, como a suprema personalidade de Deus, apenas através do serviço devocional. E quando você estiver em plena consciência de mim, através dessa devoção, aí você pode entrar no reino de Deus. Então, Krishna deixa bem claro, apenas através do serviço devocional, da devoção, é que você consegue entrar na morada divina. Do contrário, não. Verso 3. Pessoas que alcançaram a perfeição através de meios filosóficos ou de conhecimento, vamos dizer assim, transcendental, sabem que os meus pés de lótus são a meta suprema da vida. Porque esses transcendentalistas eruditos estão sempre ocupados procurando me satisfazer. Eles são muito queridos para mim. Então aqui Krishna ele não utiliza a palavra devoto, bhakta, mas ele deixa bem claro que aquele que é um transcendentalista erudito, que sempre está tentando me satisfazer, ele é muito querido para mim. Quem é essa pessoa? É o devoto. O devoto também é um transcendentalista erudito. Então existem vários tipos de transcendentalistas eruditos. Um deles é aquele que está sempre ocupado em buscar dar prazer para Krishna. Então esse é o mais querido. Então Krishna deixa bem claro, existem vários tipos de eruditos transcendentalistas, mas dentre eles, o melhor, o que mais me satisfaz é o devoto. Verso 4. A perfeição que alguém alcança através mesmo de uma pequena fração desse conhecimento espiritual pode ser alcançada através da execução de austeridades, canto de mantra, visitas a locais sagrados de peregrinação, doação de caridade e também ocupando-se em outras atividades piedosas. Então, o que você alcança através do conhecimento espiritual, da compreensão espiritual,
Tá? Não pode ser, nenhuma fração disso pode ser alcançada, né, por você fazer o quê? Austeridades, visitar locais sagrados, dar caridade, atividades piedosas. Nenhuma fração você pode conquistar. Por quê? São atividades que não são devocionais. Verso 5. Portanto, meu querido Uddhava, você deve compreender que a alma, compreender a alma pelo cultivo do conhecimento transcendental. E assim, com uma realização clara desse conhecimento espiritual, você deve me adorar com o seu coração saturado de amor e devoção. Olha o que Krishna diz para Uddhava, coisa mais linda. O seu coração deve estar saturado de amor e devoção por mim. Aí sim você vai cultivar o conhecimento transcendental. Verso 6. Antigamente, grandes sábios me adoravam através dos sacrifícios do conhecimento védico e da iluminação espiritual, sabendo que eu era o Senhor Supremo de todos os sacrifícios e a super-alma do coração de todos. Como resultado, esses grandes sábios alcançaram a perfeição suprema e chegaram na minha morada eterna. Então, para cada era, nós temos um processo através do qual você alcança a perfeição. Então, em eras antigas, Krishna diz, antigamente, o sacrifício de fogo, por exemplo, ele era um dos processos, o processo de Treta Yuga, por exemplo. Bem como a meditação foi de Satya Yuga, a adoração das deidades foi em Dwapara Yuga. Nessa era de Kali é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, que concede toda a perfeição. Verso 7. Meu querido Uddhava, a sua identidade eterna está encoberta pelo corpo material e pela mente, que são transformações dos 3 modos da natureza material. Embora eles aparentam ser muito reais neste presente, eles são ilusórios, porque eles não têm o quê? Uma existência eterna. Eles são reais porque eles existem, mas eles são ilusórios porque eles não têm existência eterna, eles são temporários. Como pode, então, os vários estágios do corpo, começando com o nascimento, depois o crescimento, doenças e mortes, podem estar relacionados com o nosso eu eterno? O corpo material está constantemente mudando e ele deixará de existir um dia. Por quê? Porque um dia ele não existiu, ou seja, ele foi criado em algum momento. Então o corpo deve ser compreendido como uma manifestação temporária da energia ilusória do Senhor. Texto 8. Então Uddhava disse, ó Senhor do Universo, a forma do Universo, ó forma do Universo, por favor, descreva para mim o conhecimento eterno e perfeito que resulta do desapego de tudo que é material e de tudo que encobre a percepção direta da realidade. Este conhecimento e também descreva sobre o conhecimento devocional feito para você. Verso 9. Meu querido Senhor, aquele que foi capturado pelo ciclo vicioso de repetidos nascimentos e mortes e, portanto, sofre com as 3 misérias da existência material, para ele o único abrigo são os seus pés de lótus, os quais são comparados a um guarda-chuva que, na verdade, faz chover néctar.
Ou seja, os pés de lótus de Krishna, ao mesmo tempo que eles são um abrigo, eles também derramam néctar sobre nós. Então, néctar, uma chuva de néctar, é algo que nós não queremos nos proteger, né? Nós queremos o que? Estar expostos a essa chuva de néctar. Então, aqui é uma imagem dúbia. Ao mesmo tempo em que você busca abrigo para se proteger das intempéries do mundo material, nos pés de lótus de Krishna, lá você vai ter uma chuva de néctar, da qual você não vai querer fugir. Verso 10. Meu querido Senhor, por favor, misericordiosamente, libere esta miserável entidade viva que agora caiu dentro do poço escuro e fundo da existência material e foi agora, então, picado pela cobra do tempo. Apesar de estar numa condição terrível de vida, a alma condicionada, miserável, está tão louca atrás de manter uma gratificação de sentidos insignificante. Por favor, me libere pela sua instrução nectária, a qual concede o quê? O caminho da liberação. Então aqui Uddhava pede para Krishna, por favor, me salve, me ajude a sair dessa existência material. Verso 11. Então agora Krishna diz, meu querido Uddhava, antigamente o rei Yudhishthira, que é considerado, que não considera ninguém como um inimigo, ele perguntou exatamente isso que você pergunta agora, né, de uma grande autoridade em princípios religiosos, que é Bhishma, enquanto nós estávamos ali presentes. Então, Krishna está relembrando de quando Yudhishthira perguntou a Bhishma, Bhishma Pitamaha, sobre como se libertar, né, desse mundo material. Verso 12. Ao final da batalha de Kurukshetra, o rei Yudhishthira estava muito aflito com esse sofrimento devido à morte de muitos de seus queridos parentes. E, portanto, após ouvir muitas discussões sobre princípios religiosos, ele finalmente fez a mesma pergunta sobre o caminho da liberação. 13. Agora eu descreverei para você os princípios religiosos que governam o conhecimento védico, a autorrealização, a renúncia, a fé, o serviço devocional, que foram ouvidos diretamente da boca de Bhishma. É interessante, antes da gente continuar, entrar nesse ponto da fala de Bhishma, eu vou narrar um pouco dessa cena da batalha de Kurukshetra, que foi quando Bhishma estava deitado sobre a cama de flechas. Ele foi flechado, totalmente flechado pelas costas, e ele cai no chão e é como se as flechas formassem uma cama para ele. E ele estava ali. Então Yudhishthira Maharaj e outros vieram, né, prestar reverências a Bhishma Deva, que estava lutando contra Krishna, né, contra os Pandavas. E Yudhishthira Maharaj, ele pede para Bhishma falar sobre Dharma, falar sobre autorrealização, enfim, essa pergunta que ele colocou aqui agora, sobre liberação. E Bhishma Deva ficou por 52 dias ali naquela cama de flechas, esperando o momento certo para desencarnar. Então, nesse momento que o Yudhishthira faz essa pergunta, Draupadi começa a rir. E Bhishma se sente incomodado com aquele riso de Draupadi, porque era um riso meio de sarcasmo, né? E ele pergunta, mas por que você está rindo numa situação tão deprimente quanto essa? E Draupadi responde, é porque você não tem moral para falar sobre Dharma. Veja bem, você lutou do lado dos Kauravas, você lutou contra Krishna,
você simplesmente traiu todo o nosso clã, você não me protegeu quando eu estava sendo despida na Assembleia dos Kauravas? Quando eu pedi ajuda, você não fez nada. Você simplesmente tomou o lado de Duryodhana. Então, quem é você para falar sobre Dharma? E nesse momento, Yudhishthira, Bhishma, ele diz para Draupadi, é verdade, Draupadi, você tem razão, mas acontece que eu estava comendo o alimento preparado por Duryodhana. E aquele alimento poluiu a minha mente. A minha mente ficou completamente, vamos dizer assim, encoberta, obscura, por conta daquele alimento contaminado com a consciência maligna de Duryodhana. E assim, eu perdi o meu sentido, eu perdi o meu juízo e acabei fazendo o que fiz. Mas agora, deitado nessa cama de flechas, todo o meu sangue, deixando o meu corpo, todo o meu sangue sendo purificado, aquela energia, vamos dizer assim, daquele alimento saiu de mim. E agora eu posso, com a mente mais clara, novamente voltar a falar sobre o Dharma. Então, vamos seguir aqui, verso 14. Eu aprovo vários pensamentos filosóficos que definem uma combinação de 9, 11, 5 ou 3 elementos, em todas as entidades vivas. E, finalmente, um elemento supremo dentro de todos os 28 elementos. Então aqui vamos ver o comentário, para poder entender melhor. O conhecimento através do qual você pode compreender os 28 elementos da natureza material, que são compostos de a alma, o Mahatattva, o falso ego, os 5 objetos dos sentidos, os 11 sentidos, os 5 elementos materiais e os 3 modos da natureza material, que dá um total de 28, como sendo não diferentes da Suprema Personalidade de Deus, é aprovado por Shri Krishna. Então, o verdadeiro conhecimento, para se compreender a super-alma, como a causa de todas as causas, é assim, então, a origem desses 28 elementos. Ou seja, a gente já leu anteriormente que Krishna diz que toda manifestação cósmica vem dele. Tudo é uma manifestação dele. Claro que é de uma energia dele, não é ele mesmo que se manifesta, é de uma energia dele, mas ainda assim, esse apanhado total desses 28 elementos também podem ser comparados a Krishna. Verso 15. Quando alguém já não vê mais esses 28 elementos materiais, mas apenas vê a super-alma, de quem esses elementos emanaram, então o seu entendimento agora é chamado de Vijnana, ou autorrealização. Toda forma material criada se transforma através de 3 estágios, que é o quê? Nascimento, existência e destruição. Então, aquele que já não vê mais os 28 elementos e vê só Paramatma dentro deles, pode ser considerado uma alma autorrealizada. Mas aqui entenda-se a visão, não é como um conceito filosófico, é a visão mesmo. Não basta você saber disso, você tem que ver Paramatma mesmo. Tá? Então, não adianta dizer que você já sabe que é
que Paramatma está dentro do átomo e se considerar uma alma autorrealizada. Não é, você precisa ver Paramatma mesmo. Você precisa ter um olhar que transcende os 28 elementos materiais e consegue enxergar Paramatma. Tá? Aqui não é uma coisa abstrata, figurativa, não. Metafórica, não. Ela é literal. Tá? Verso 16. Criação, manutenção e destruição são estágios que causam a vida material. Aquilo que está acompanhado de todas essas fases materiais da criação pode ser aniquilado também através dessas fases, né? Porque tudo isso é temporário. No entanto, a superalma, ela acompanha sempre essas fases e permanece imutável, criação após criação. A superalma, ela é o quê? Ela tem uma existência eterna. 17. Dos 4 tipos de evidência, védica, como a recepção oral, ou a experiência direta, ou a sabedoria tradicional, ou a indução lógica, você pode compreender a natureza temporária deste mundo material, e assim se tornar desapegado de todas as dualidades da existência material. 18. Aquele que é de fato inteligente deve ver a natureza material como estando sujeita a constantes transformações, de maneira que até no planeta mais elevado deste universo material, que é o planeta do Senhor Brahma, sempre haverá o quê? Uma transformação. Não haverá qualquer segurança ou estabilidade lá. Você deve entender que dentro deste universo material, tudo tem um começo e um fim. Verso 19. Ó Uddhava, sem pecados, por que você me ama? E eu te expliquei isso anteriormente como sendo o processo do serviço devocional. Eu novamente irei transmitir para você, né, através de meios sublimes, o meio sublime através do qual você pode alcançar o serviço devocional puro a mim. Ou seja, Krishna, ele não se importa em repetir para Uddhava, porque eles têm uma relação de muita entrega, uma relação de amor mútuo. Então, novamente, Krishna aproveita essa oportunidade para falar de Bhakti Yoga. Agora, versos 20 a 24. Fé firme pelas narrativas nectárias dos meus passatempos, cantar constantemente as minhas glórias transcendentais, ter grande apego pela minha adoração no templo, ou seja, da minha deidade, me elogiar oferecendo belíssimas orações, né? Ter grande respeito pelo meu serviço devocional, oferecer as suas reverências com o corpo inteiro, prestar serviço aos meus devotos, me ver dentro do coração de todas as entidades vivas, oferecer as suas atividades físicas em meu serviço devocional, descrever as minhas qualidades transcendentais, oferecer a sua mente para mim, renunciar aos desejos materiais, doar a sua riqueza para o meu serviço devocional, abandonar a gratificação dos sentidos materiais,
e a felicidade que advém dele, né? E executar atividades piedosas, como por exemplo, dar caridade, fazer sacrifícios, cantar mantras védicos, executar votos e austeridade simplesmente com o desejo de me alcançar, essas constituem então os princípios religiosos através dos quais os devotos devem se render a mim e automaticamente desenvolver amor puro por mim. Qual seria então uma outra meta de vida senão esta para os meus devotos? Então aqui Krishna fala claramente tudo, ou quase tudo, né, que nós podemos fazer para satisfazê-lo. Atividades devocionais. Todas essas atividades agradam muito a Krishna. Não há outro caminho, outra prática para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Krishna. Você pode transferir isso para qualquer relação com Deus, independente do nome que você tenha com Ele, que você chame Ele, independente da cultura que você faça parte, da religião que você siga, você pode colocar todas essas práticas ali, né, oferecidas a Deus, porque Deus é o objeto do nosso amor, ou pelo menos deveria ser objeto desse nosso amor. Dizer que o serviço ao homem é um serviço a Deus é algo extremamente incompatível com a prática devocional. Serviço a Deus é serviço a Deus. Serviço ao homem é serviço ao homem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo aqueles que não servem aos homens e estão absortos, né, no serviço devocional a Deus, eles são melhores, muito melhores do que os homens que estão ocupados em servir outros homens, mas não servem a Deus. 26. Quando a consciência está fixada no corpo material, nos familiares e outros objetos de gratificação dos sentidos, então a pessoa passa a sua vida simplesmente o quê? Buscando por objetos materiais que satisfaçam os seus sentidos. Estando sob o controle dos modos da paixão, então, do modo da paixão, então essa pessoa se dedica a coisas impermanentes, como e assim a irreligião, a ignorância, o apego e a loucura predominam naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Tá? (27) As Escrituras declaram que os princípios religiosos verdadeiros são aqueles que nos levam ao serviço devocional a mim. Que levam, né, ao serviço devocional a mim. Conhecimento verdadeiro é aquele que nos ajuda a ver tudo em relação com a superalma. O verdadeiro desapego total e o total desinteresse por esses objetos materiais de gratificação dos sentidos e da real opulência das 8 perfeições místicas que incluem o Anima Siddhi. Então, o devoto não tem nenhum interesse por poderes místicos, poderes materiais, desenvolver Kundalini, desenvolver poderes paranormais, desenvolver os chakras, enfim, qualquer coisa nesse sentido físico, o devoto não se interessa. Por quê? Ele só se interessa em adorar e servir o Senhor Supremo. Versos 28 a 32. Então agora Uddhava diz: meu querido Senhor Krishna, o punidor dos seus inimigos, por favor me diga como muitos tipos de regulações e proibições existem. Quantos tipos existem?
Meu Senhor, por favor, defina o que é o equilíbrio mental, o que é o autocontrole, o que é o verdadeiro significado de tolerância e de estabilidade, o que é caridade, o que é austeridade, o que é heroísmo, e como a verdade e a realidade podem ser melhor descritas. O que é renúncia e o que é a verdadeira riqueza. O que deve ser desejado, o que é sacrifício e o que é remuneração religiosa. Meu querido Keshava, o mais afortunado de todos, como eu posso entender o que é força, opulência, mérito, né, de uma pessoa em específico? O que é a melhor educação? O que é a humildade de fato? E o que é a verdadeira beleza? O que é felicidade e o que é infelicidade? Quem é uma pessoa sábia? Quem é um tolo? Qual é o verdadeiro e os falsos caminhos da vida? E o que é céu e o que é inferno? Quem é de fato um amigo verdadeiro e quem não é? E como é a nossa verdadeira casa? Quem é uma pessoa rica e quem é uma pessoa pobre? Quem é miserável e quem é de fato afortunado? Ó Senhor de todos os devotos, por favor, me explique tudo isso, para que eu possa compreender melhor. Então, Uddhava aqui faz várias perguntas muito importantes para definir a realidade de uma maneira assim final, para que não restem dúvidas sobre qual o melhor caminho seguir e de que maneira seguir esse caminho. O que deve ser abandonado e o que deve ser adotado por nós. Lembre-se sempre que o processo de rendição a Krishna, Sharanagati, começa com o voto de aceitar aquilo que é favorável e rejeitar aquilo que é desfavorável. Então aqui Uddhava, em outras palavras, está dizendo para Krishna: me diga o que é favorável e o que é desfavorável na minha relação com você. Tá? Versos 33 a 35. Então aqui Krishna responde: não violência, veracidade, não usurpar a propriedade alheia, desapego de associações mundanas, humildade, liberdade de posses materiais, fé nos princípios da religião, celibato, silêncio, perdão, estabilidade e destemor são as 12 referências conhecidas como os yamas, ou seja, princípios de regulação. Tá? Agora, a outra parte: limpeza interna e externa, cantar dos santos nomes, austeridade, sacrifícios de fogo, fé, servir os convidados, me adorar, visitar locais sagrados, ocupar-se apenas em atividades que trazem um benefício transcendental, e o serviço ao mestre espiritual são os 12 niyamas. Niyamas são regras também. Meu querido Uddhava, essas 24 práticas concedem a bênção desejada por aquele que tem, por aquele que com muita devoção as cultiva. Então aqui Krishna já fez um grande apanhado daquilo que é importante nós seguirmos. Tá? Quem quiser depois volta para ouvir de novo, para poder reforçar bem na mente quais são esses princípios que Krishna nos instrui, nos aconselha. Aqui no comentário, Srila Prabhupada ele inclui, ele explica na verdade que esses votos, de fazer votos, inclui o que? O voto de Ekadashi, por exemplo. Tá? O voto de Chaturmasya, o voto de Purushottama, como nós estamos fazendo agora esse ano, o voto de Kartika,
Então são vários votos que os devotos fazem. Versos 36 a 39. A concentração total da mente em mim constitui o equilíbrio mental. E o controle completo dos sentidos significa ser autocontrolado. A tolerância significa pacientemente o quê? Aceitar o sofrimento. E a estabilidade ocorre quando você controla os ímpetos da língua e dos seus genitais. A grande caridade é abandonar a inveja por qualquer pessoa. E a renúncia da gratificação dos sentidos é que é de fato a real austeridade. O heroísmo real é conquistar o quê? A sua tendência natural própria de desfrutar da vida material. Então, o herói é aquele que conquista a si mesmo. E a realidade é ver o Senhor Supremo em tudo e ver tudo no Senhor Supremo. Isso é a realidade. Veracidade significa falar honestamente de uma maneira agradável, né? Sem agredir as pessoas. Né? Limpeza é conquistada através do desapego de atividades frutivas. E a renúncia é indicada pela ordem de vida de sannyasa, a ordem renunciada. A única riqueza desejável, de fato, para os seres humanos é a sua religiosidade. E eu, o Senhor Supremo, sou o desfrutador dos sacrifícios. A remuneração religiosa é a devoção pelo mestre espiritual, com o desejo de obter conhecimento real e também a maior potência que pode existir, ela é do pranayama, ou seja, do sistema de controle da respiração. Olha que interessante, né? Krishna disse que o pranayama é o que dá a maior força para o corpo, o maior poder para o corpo. Então façam todos os dias um pouco de pranayama. Isso é muito bom, tá? Muito bom. Próximo. Eu digo isso porque o meu mestre fazia, Gurudeva fazia, vários sannyasis fazem, eu também faço, tá? Então não é que você agora vai praticar yoga e vai se desvirtuar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai fazer um pouco todo dia para você aumentar a tua saúde, para que você possa servir a Krishna melhor. Tá bom? É bem simples assim. Versos 40 a 45. Então, Krishna vai continuar a responder a Uddhava. A real opulência significa a minha própria natureza, através da qual eu exibo as minhas 6 opulências ilimitadas. O ganho máximo da vida, ou o benefício maior da vida, é o quê? Serviço devocional feito a mim. A real educação é remover o conceito de dualidade da mente e da alma condicionada. A modéstia verdadeira é o quê? É ter repulsa por atividades abomináveis. A verdadeira beleza é possuir o quê? Boas qualidades, como por exemplo o desapego. A verdadeira felicidade é transcender a felicidade material e ao sofrimento material. Enquanto que esse sofrimento, ele é o quê? Uma busca constante
pelo desfrute sexual. Aqui Krishna já foi mais específico, né? Não é qualquer tipo de sofrimento, mas o sofrimento principal é a busca constante pelo desfrute sexual. Um homem sábio é aquele que conhece o processo da liberação do cativeiro material. E o tolo é aquele que se identifica com o corpo material e com a mente. O caminho real, ou satpata, é aquele através do qual, que leva, né, até mim. E o caminho errado, ou kupata, é o caminho da gratificação dos sentidos, que simplesmente embota a sua mente. O céu, ou swarga, né, é o quê? É quando existe a predominância do modo da bondade. E o inferno é quando há a predominância do modo da ignorância. Eu sou o verdadeiro amigo de todos, porque eu atuo como o mestre espiritual do mundo inteiro. O corpo do ser humano é como se fosse uma residência, né? E aquele que está dotado de todas as boas qualidades, ele é uma pessoa rica de fato. Aquele que está insatisfeito com a vida, ele é de fato uma pessoa pobre. Um miserável é aquele que não pode controlar os seus sentidos, enquanto que aquele que está desapegado da gratificação dos sentidos é um verdadeiro controlador. Aquele que está apegado à gratificação dos sentidos é simplesmente o oposto, ou seja, um escravo. Meu querido Uddhava, eu então aqui elucidei tudo sobre esses assuntos que você me perguntou. Não há necessidade para falar nada além disso, né? Porque essas qualidades boas e ruins, elas não devem ser vistas, né, constantemente como boas e ruins em si mesmas, né? Quem vê isso tem de fato uma qualidade ruim, né? Ou seja, a melhor qualidade é você transcender o quê? Ao bom e o mal material. Você precisa ver além do bem e do mal. Você precisa ver aquilo que é necessário que exista, além do bem e do mal. Então aqui termina o capítulo 13. A belíssima descrição de Krishna sobre o conhecimento transcendental, sobre tudo aquilo que nós devemos aceitar e rejeitar, e a definição, né, de cada categoria perguntada por Uddhava. Então nós vamos aqui encerrar a aula de hoje e damos sequência então na próxima. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha, Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.